arameus fugiram, perseguidos pelos israelitas, mas escapou a cavalo com alguns de seus cavaleiros, baixas aos arameus. Depois disso, Feta foi ao rei de Israel e disse: fortaleça a sua posição, pois na próxima primavera o rei da Síria. Enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria lhe diziam: mas se os combatermos nas planícies, com certeza seremos mais fortes do que eles. Deves tirar do bater Israel para os arameus. Os israelitas acamparam no lado oposto como dois, enquanto os arameus campo. Disse: assim diz o Senhor, como os arameus pensam Deus das montanhas e não um Deus dos vales, e esse exército enorme nas suas mãos, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Durante 7 dias acamparam, entraram em combate. Mataram-se o restante para se unir deles. Ben-Hadad do povo de cordiosos, vestido com panos de saco e com cordas no pescoço. Talvez ele poupe a tua vida. Vestindo panos de saco e vendo o pescoço de Israel, e disseram: teu servo Ben-Hadad diz: rogo-te que me deixes viver. O rei respondeu: ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Tinha dito: isso mesmo, teu irmão Ben. Tragam-no aqui, disse o rei. Quando Ben-Hadad chegou, Acabe o fez subir no seu carro. Devolverei as cidades que o meu pai tomou do teu pai, ofereceu. Tu poderás estabelecer os teus próprios mercados em Damasco, como Samaria. Acabe disse: mediante um tratado, libertarei. Veio a mim com um prisioneiro e me disse: vigie este homem. Se ele escapar, será a sua vida pela dele, ou você deverá pagar 35 quilos de prata. Enquanto o teu servo estava ocupado com outras coisas, o homem desapareceu. Essa é a sua sentença, disse o rei de Israel. Você mesmo a pronunciou. Rapidamente removeu a testeira dos olhos, e o rei o reconheceu como rei. Assim diz o Senhor: você libertou um homem que eu havia decidido que devia morrer. Por isso, é a sua vida pela vida dele, o seu povo pelo povo dele. Aborrecido e irritado, o rei de Israel voltou para o seu palácio em Samaria. 1 Reis 21. Algum tempo depois, houve uma vinha de Jezreel. A vinha ficava em Jopalaria. A sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor, ou, se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa, aborrecido e indignado porque e recusou-se a comer. Sua mulher Jezabel entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Porque eu disse a Nabote de Jezreel: outra vinha em lugar dessa. Mas ele disse: não te darei minha vinha. Disse, pois, nelas o selo do rei, e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Ela escreveu: decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado num lugar
entendi nada. Boazão. tanto a Deus quanto ao Não. levem-no para fora Quê? e apedrejasse num local destacado no meio do povo. Então dois homens vadios vieram e se sentaram em frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo: tanto a Deus quanto ao rei. Por isso, então mandaram informar a Jezabel. Nabote foi apedrejado e está morto. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe: levante-se e tome posse da vinha que está morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, ouça e foi. Então você me encontrou, meu inimigo? Eu o encontrei, ele respondeu, porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. E ele diz: vou trazer desgraça aos seus descendentes e eliminarei da sua família todos os do sexo masculino em Israel, sejam e a sua Vai família esquecer. que fiz Vai entrar com esse bagulho, vai jogar tudo na filho de rua. Nebate e a de Baasa, filho de Elias, e acerca de Jezabel, o Senhor diz: Esquecer. e Vai passar no teu. que Não, você tinha coisa. Não, eu tô falando. Vai desagradar. Olha. Bicho aqui, ó. Mais bonita? Mais bonita é um monte, ó. Olha aí, quase que eu caí. A água jogando fora aqui, ó. Legal. Vamos, vai. Massagem de quem? Ih. Ele fazer companhia pra ele, né? O quê? Pra ele fazer companhia pra você. O Belete moça. Pensei em comprar tudo de lá. Só pra mim que ainda pra comprar? Sim, Hã? sim. Frijoles. Mãe, o que são frijoles? Não sei. Não faz ideia? Não. Faz. Não, olha. Vamos comprar tudo gás. Frijoles. de diante de Israel. Vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre panos de saco e agia com mansidão. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias. Você notou como antes de mim dei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado de seu filho.
20 anos não houve guerra entre a Síria e Israel. Mas Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este que busca o conselho do... Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devo ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? Eles responderam: sim, este aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: dar o Senhor. Mas eu o odeio porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Judá estavam sendo, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar favorável. Micaías, porém, Senhor, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote? Vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor, e ouvi em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Diante do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Serei o Senhor quando saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu: você de quarto em quarto. O rei então caía de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam: assim diz o rei: ponham este homem na prisão a pão e água, até que eu volte em segurança. Se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: ouçam o que estou dizendo, todos vocês. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram. E o rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. Os chefes de carros de guerra, soldado seja oficial, senão contra o rei de Israel. O rei de Israel deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de sua armadura. Então, o rei disse ao condutor do seu carro: fui ferido. Assim, o rei teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro. O sangue de seu ferimento, o sol estava se pondo, propagou-se um grito por todo o exército. Cada homem para a sua cidade, cada um para a sua terra. Assim, o rei morreu e foi levado, o sepultaram. Lavaram o seu carro de guerra num açude em Samaria, onde as prostitutas se banhavam e os cães lamberam, conforme a palavra do Senhor havia declarado. Os acontecimentos do reinado de Acabe e tudo o que fez, o palácio que construiu com revestimento de marfim e as cidades que fortificou, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Israel. Acabe descansou, Acasias foi o seu sucessor. Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel.
35 anos de idade quando se 25 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Azuba, filha de Sili. Em tudo, Asa diz o que o Senhor aprova. Contudo, não acabou com os altares idólatras, nos quais o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso. Josafá teve paz com o rei de Israel. Os demais acontecimentos, suas sanhas militares, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Judá. Ele livrou o país dos prostitutos em Edom, mas sim um governador nomeado e uma frota de navios mercantes. Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: os meus marinheiros poderão navegar com os teus, mas filho de Acabe tornou-se rei de Israel rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que o Senhor reprova, pois andou nos caminhos de seu pai e de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Prestou culto a Baal e o adorou, provocando assim a ira do Senhor, o Deus de Israel, como o seu pai tinha feito. Segundo livro dos Reis, capítulo 1. Depois certamente morrerá. Quando os mencionou ao rei, ele lhes perguntou: por que vocês voltaram? Eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e ao rei que os enviou, e digam-lhe: assim diz o Senhor: acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-Zebul? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. O rei lhes perguntou: como era o homem? Eles responderam: ele vestia roupas de pelos e usava um cinto de couro. O rei concluiu: era o tesbita Elias. Em seguida mandou um oficial com 50 soldados. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina e lhe disse: homem de Deus, o rei ordena que tu desças. Elias respondeu ao oficial: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. E desceu fogo do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Depois disso, o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados. E ele disse a Elias: homem de Deus, o rei ordena que tu desças imediatamente. Se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. De novo, fogo de Deus desceu do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Então o rei enviou um terceiro oficial de soldados. O oficial subiu o monte, caiu de joelhos diante de Elias e implorou: tem consideração por minha vida. Sei que desceu fogo do céu e consumiu os 2 primeiros oficiais com todos os seus soldados. Mas agora tem consideração. Então Elias se levantou, desceu com ele e
acontecimentos do reinado de aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias: enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. E respondeu-lhe que não. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, Senhor, e por tua vida que não te deixarei ir só. Então partiram juntos e ficaram olhando à distância quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Dizer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze ao herdeiro de será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam,